Boa noite. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando, uma grande honra e uma responsabilidade. O que eu vou falar acho que foi cantado. Então ficou mais fácil para mim. Eu estava um pouquinho nervoso com a palavra que eu ia trazer. E eu estava falando com a Liana que o que me preocupava era o tempo. Acho que se eu for assim chutar por baixo, eu ia precisar de umas 2h30 para eu falar tudo que eu tenho para falar e conseguir abrir em todos os textos e conseguir com calma e clareza falar tudo que tinha. Mas acho que em 2h30 eu vou perder muita gente pelo caminho. Então eu vou pedir só uma coisa, 30 minutos da atenção. Então, por característica minha, eu falo baixinho e tenho uma mania ruim de baixar o microfone ainda para piorar. Então, já conversei com o Léo para me avisar, mas outra coisa é que eu abro em vários textos. Então, realmente, eu preciso da sua atenção para eu ser claro naquilo que eu quero transmitir e porque tu vai folhear bastante a Bíblia. Isso tu está com o teu celular, daí talvez tu vai ter mais oportunidades de tu abrir em algo que tu não deveria. Semana passada eu tive o privilégio de compartilhar uma palavra e eu falei sobre andar por fé. O justo viverá por fé. E fé é a certeza da coisa que não se vê. Falei sobre Marcos 5, a história de Jairo. Jairo chega até Cristo e ele tem uma necessidade. Ele pede ali que a cura da filha, que Cristo vá com ele e ore pela filha, para a filha ser curada e salva. E Cristo vai, e na metade do caminho, Jairo tem uma notícia ruim. Tua filha já morreu. Eu falei sobre isso e foi benção, terminou. E eu, na semana, preparando algo para compartilhar no grupo caseiro, eu vi que faltou algo. E daí tem a oportunidade de hoje de estar falando que acho que vai ser continuação da mensagem da semana passada. É que se a gente deve viver por fé, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes a gente não está disposto a ouvir a voz do Senhor. E eu estou lendo um livro, já indico para vocês, que é do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. Lendo ele, eu aprendi um negócio que eu não sabia, até por isso que eu aprendi. Saturação semântica. Eu tenho que ler porque não é muito do meu negócio isso daqui. Saturação semântica é um fenômeno físico que ocorre quando a repetição contínua de uma palavra ou frase faz com que o ouvinte perca temporariamente o sentido da palavra ou frase. O que eu tenho visto, e esse é o início da mensagem, temos perdido alguns sentidos. Na palavra Senhor, irmão até que nem tanto, porque a gente perdeu de fato essa palavra. Quando eu me converti, e onde eu me converti, tinha um costume que a gente chegava lá e dava a paz do Senhor, irmão. Hoje a gente não chama mais de irmão. Tem um que eu chamo de meu bom, o outro é isso, o outro é aquilo. A gente não chama mais, e por não chamar, perde o significado. E outras, por ser do nosso convívio agora, e é tão comum, Senhor perdeu o significado. Perdão perdeu o significado. A gente já está confundindo perdão com desculpa. Para nós já é a mesma coisa, só mudou a palavra, mas não é. O significado e o peso é diferente. E o grande problema da gente perder o significado de Senhor é que daí nós perdemos o significado de servo também. Se a gente não entender o senhorio de Cristo, a gente não vai conseguir caminhar como servos. E para começar a mensagem, eu vou querer falar hoje sobre um senhor, um pai e um amigo. Amigo eu vou falar só se der tempo, mas eu quero me deter nos dois primeiros. Então vamos começar, Colossenses 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados.
Vamos pular, continua em Colossenses, mas vai para o capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ali também está, removeu inteiramente. Tem alguma tradução diferente? Não? Todo mundo igual? Completamente. Primeira coisa, ele nos libertou e ele nos transportou. Isso tem que ser uma verdade. A gente falou bastante no louvor e a Thaís falou bastante sobre verdade. Isso tem que ser uma verdade no nosso meio. Ele nos libertou e transportou. E agora estava falando que ele pagou. Redenção. Ele pagou um preço sobre nós. E o preço que ele pagou estava ali, que foi todo, inteiramente. E como a gente vai perdendo o significado, e outros a gente nem sabe, algumas vezes a gente acha que redenção é apagar pecados. E redenção daí tem duas coisas. Redenção é um resgate e redenção é readquirir uma propriedade. E agora não é do nosso contexto, mas se a gente for ver no Antigo Testamento, não vou abrir para a gente não ganhar um tempo, mas 2 Reis, capítulo 4, verso 1, vai falar de uma viúva que estava endividada. Chegando o profeta, ela fala que os filhos vão ser tomados como escravo. Então, naquele tempo, quando tu ficava devendo, tu vendia as tuas posses, tu entregava as tuas posses, não é suficiente para quitar a dívida. Tu entrega os teus filhos e até mesmo tu mesmo. Tu ia como escravo agora pela dívida que tu tinha. O que a gente leu aqui, que a gente foi resgatado. Quer ver algo que a gente faz, a gente sabe, mas a gente não associa. O que Cristo falou quando ele estava crucificado? Está consumado. E que a gente já sabe que esse consumado está pago. Então, agora, nesse ato dele de pagar, ele não só pagou as tuas dívidas, mas ele tomou posse daquilo que era dele. Readquiriu algo que ele tinha perdido. E agora, no texto que a gente leu, ele fala que ele nos libertou e transportou. Então, a gente está agora em um reino do seu Filho. Uma primeira pergunta é se a gente tem caminhado com esse entendimento. Que o Senhor, ele pagou o preço. Todo o preço foi o que a gente leu. Porque eu vejo pessoas caminhando com cargas que não são mais suas. Tem um sobrepeso, ficam debaixo de acusação, tem opressão, tem coisas que já foram pagas, mas a gente continua carregando isso. E nesse ato dele, de agora readquirir a propriedade, tem algo que é estranho no nosso meio, mas requer um posicionamento nosso. Ele foi, pagou a dívida, nos tomou agora para ele, e esse eu vou ter que pedir para a gente abrir, que é Êxodo 21. A gente vai ter que usar a nossa imaginação essa noite na mensagem. Nós, endividados, é tudo entregue agora para Cristo. Êxodo 21, verso 1. Daí vem Cristo, nosso Deus, e se entrega numa cruz e morre pelos nossos pecados, para nos tomar de volta para Ele. Daí Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do seu Filho. E aqui em Êxodo 21, vai falar de alguns escravos. E esses escravos iam ter o seu tempo de jubileu, que eles poderiam agora não ser mais escravos. Eu quero ler só o verso 6, para ganhar tempo. Então, nesse ano, o Senhor pegava o seu escravo e levava lá. E esse escravo, verso 6, então o seu Senhor o levara aos juízes,
e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. No verso 5 vai falar por que isso acontece. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quero sair. Ele tinha a oportunidade de se tornar livre. E o que a gente leu que ele, com essa oportunidade, ele declara, ele expressa: eu amo o meu Senhor, eu quero ficar. Então o Senhor furava a orelha dele, não sei cadê o Rafa, mas ele ia ser igual o Rafa, com um alargador na orelha, e aquele cara, ele ia ser escravo o resto da vida. O que o Senhor nos convida? Ele foi lá, e por isso que a gente tem que usar a nossa imaginação. Romanos 3 vai falar que nós pecamos. O Senhor vem no ato na cruz, ele morre pelos nossos pecados, paga o preço para readquirir essa propriedade. Daí agora nós podemos declarar: somos livres. Mas por amor ao meu Senhor, eu quero que ele fure a minha orelha. E eu declaro que eu vou ser escravo o resto da minha vida. É isso que a gente leu até aqui. E a grande pergunta é por quê? Por que esse cara faz isso? O que te leva a tu abrir mão da tua liberdade e ser escravo o resto da tua vida? Hoje de tarde eu estava pensando nisso e só tem uma coisa. Porque o meu Senhor é bom. Só por causa disso eu vou abrir mão da minha liberdade. Porque eu sei que é melhor com o meu Senhor. E daí Salmos, e eu estava escutando o pessoal cantar, tudo estava bom, bom, Senhor. Deu, vai ter que ser eu. E daí Salmos 34, versículo 8, fala: provai e vede que o Senhor é bom. Esse servo só abre mão da sua liberdade porque ele provou e viu que o seu Senhor é bom. Se para ti é um peso, tu se sujeitar, submeter, renunciar, entregar, tu buscar mais de Deus, tem uma coisa que tu não fez. Não provou e viu que o Senhor é bom. E como eu falei que era a continuação, é que talvez tu está querendo primeiro ver que o Senhor é bom e depois tu prova. Só que não é essa a ordem do texto. É provai e vede que o Senhor é bom. Então, quando tu tiver isso, e que eu quero trazer já que essa noite tu tenha, e que tu já esteja nesse ambiente, estava demais o louvor, um encontro com Cristo. Não vai resolver nada o nosso período de louvor e nada tudo que eu vou falar. Nem os 15 textos bíblicos que vocês vão abrir. Não vai resolver nada se tu não tiver um encontro com Cristo. Porque nós estamos falando que tu vai ter que provar e ver que o Senhor é bom. Quando tu fizer isso, tu vai sim entregar. Mas se tu não tiver esse encontro, não, a gente pode ter as nossas 2h30 comigo falando. Acredito que vocês vão dormir e não vai resolver nada. Tudo se resume a um encontro verdadeiro com Cristo. Então, que tu esteja aberto. Não para aquilo que eu vou falar, mas algo do Espírito no teu coração. Para que tu tenha, no final disso tudo, um encontro com Ele. Que tu prove que Ele é bom. Eu já sei o que tu vai fazer quando tu provar que Ele é bom. Senhor, eu te amo. Escolho servir até o final da minha vida. Continuando a mensagem, pode abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Já que o Senhor, Ele morreu na cruz e Ele falou que estava pago, e tudo isso era a redenção dos nossos pecados, que era para readquirir uma propriedade, e que agora nós não estamos mais debaixo do império das trevas, mas nós estamos no reino do seu Filho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9,
vai falar assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, se tu estava com dúvida, é vós, sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tu tem ou tu tinha liberdade, e por provar que teu Senhor é bom, tu abre mão dela. E agora sim, vós sois em Cristo Jesus, aqueles que foram libertos do império das trevas e transportados para o seu reino, vós sois, está falando da tua identidade. E está falando que tu é uma propriedade que ele readquiriu, que ele pagou esse preço, que ele comprou com seu sangue na cruz. E dentro disso tem uma linha temporal, que a gente faz uma confusão. Que ele estava falando que antes não era povo, mas agora sois. Em Colossenses também, estava no império das trevas, mas ele te transportou. Que antes tu tinha uma dívida, tinha um preço a ser pago e tu podia sim ser alvo de acusação. Mas se a tua dívida foi quitada, não tem mais. E tem muitas vozes agora que a gente dá ouvido que tem nos parado. Nesse andar por fé, está tendo uma distorção de algumas vozes e de uma verdade. Nós caminhamos daí de forma errada. Nós caminhamos com uma carga e com um jugo que não é mais o que a gente deveria carregar. E nós nos posicionamos sem saber o vós sois. Nós temos caminhado não sendo uma raça eleita, sacerdócio real e nem uma propriedade exclusiva de Deus. Porque a gente ainda carrega algo e a gente declara que não somos dignos. Que os nossos pecados ainda fazem separação. E tudo isso porque a palavra Senhor perdeu seu significado. Talvez, para criar o hábito e o entendimento, deveríamos sim, Senhor Jesus Cristo, na nossa fala, para começar a ecoar na nossa cabeça, que Ele é o Senhor, que Ele pagou o preço, que Ele nos comprou, que a dívida foi paga. E se a dívida foi paga, não há mais acusação. Só que tem algo aqui que ele fala muito sobre um reino de luz. Ele nos transportou para o reino de luz, o seu Filho, e é a luz. Ele nos tirou, agora nós lemos no verso 9, nos tirou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu acho estranho a gente andar em um reino que é de luz, a gente provar daquele que é a luz, em João ele vai falar, João 1, ele começa a falar que ele é a luz, com coisas encobertas, ocultas. A gente ainda tenta esconder muita coisa. E o estranho disso tudo é que a gente consegue esconder só das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso convívio. Se a gente crê que o Senhor sabe de todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele sabe de tudo, como que a gente vai esconder algo de Deus? Só que daí tem algo que é essa vivência. Quando nós nos convertemos, é tudo novo. Eu lembro de quando eu me converti. Eu não sou bom com datas, então não vou falar quantos anos fazem. Mas eu lembro que era... E tem um pessoal falando que é para não revelar a minha idade, mas não é disso. Que eu ainda sou muito novo. É que é tudo novo. E isso é uma lógica. Tu veio do mundo, tu te converteu, tu está na igreja, é tudo novo. E daí tu tem aquela fome pela palavra. Não sei quem tinha, eu fui para uma igreja mais tradicional, então tudo se resumia em estudo bíblico. Então era todo mundo, com um monte de versículo na ponta da língua, isso, aquilo é estudo, é não sei o quê. Então eu fui e comecei a mergulhar nisso.
E daí tu começa a caminhar, e parece que conforme os anos vão passando, tu vai aprendendo, e quanto mais tu aprende, menos tu depende. Chega um irmão com uma necessidade, ele vem te falar algo, tu já lembra. Tal versículo se encaixa nisso. E daí, pelo tempo e pela experiência, tu não depende mais do Senhor. E talvez aquele versículo se encaixa mesmo, está dentro da fala do outro, da necessidade. Mas o que Deus queria era outra coisa. E talvez nem era tu abrir um texto. Tem a Solange, que todo mundo sabe que ela tem um abraço diferente. E algumas vezes não precisa nem da Bíblia. É um toque diferente. Às vezes é só um eu tô contigo. Mas pela nossa vivência, experiência no meio gospel e querendo ser crente, a gente já tem algo na manga, preparado. Então, às vezes, o tempo nos prejudica. E algo bom, que eu falei que não era para esconder a minha idade, é que eu não sou bom de data. Sou muito ruim com isso. Mas eu gosto disso em relação ao meu tempo de convertido, que eu não sei quanto tempo eu tenho. É que daí eu fico que faz pouco tempo. Mas a gente andando junto e no convívio da igreja, às vezes a gente se depara com coisas que eu já fico, eu já sei o que eu devo falar, por uma experiência anterior. E vai, às vezes, num piloto automático, sem dependência, mas foi um aprendizado que eu tive e a gente tinha que romper isso. Se somos servos, a gente tem que fazer a vontade do nosso Senhor. Então, por isso que eu falei que faltou algo no sábado passado. Temos que andar por fé. O justo viverá por fé. Então, ele depende de uma voz. Então, aqui ele nos comprou. E, além de nos comprar, essa dependência dele é essa voz que nós precisamos. Sabe o que as Escrituras vão falar? Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ele te recompensará. Esse é um lugar que ele vai falar. Por que a gente não vai nesse lugar? Porque a gente já sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. E tem aquelas situações que a gente não sabe, mas a gente não quer ir sujeitar. A gente quer contornar, dar o nosso jeitinho. Isso é porque a gente não entendeu o senhorio de Cristo. Eu quero repetir só uma vez, mas é intencional, é para ficar claro. Tu não entendeu o senhorio de Cristo se tu não está sujeitando a tua vida a Ele. É tu pegar e entregar. Tu estava em pecado, Deus ele foi, morreu na cruz e pagou a tua dívida para readquirir essa propriedade. Foi isso que nós falamos até agora. E por tu entender e provar que o Senhor é bom, tu sujeita, tu entrega tudo de volta a Ele. E nesse ato de entregar vem uma voz, e tu caminha por fé. O grande problema do provar e ver de que o Senhor é bom é que algumas vezes a gente está saciado. Não sei se saciado é a palavra certa, porque em João 7,37 vai falar, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. O grande problema é que, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só se a gente estiver bebendo em outras fontes, a gente não vai provar. Provar e ver não vai acontecer, porque a gente está satisfeito. Sabe quando não sei se vocês vão fazer isso, mas se tu come muita besteira durante o dia, talvez na hora da refeição, tu não está com fome. E daí acontece um negócio muito legal. Meia hora depois da refeição, tu está com fome. E daí tu só perdeu a refeição. Daí o que tu procura? Mais besteira. Mais um negocinho rápido para ti se empanturrar durante o dia. Então, por isso que eu acho que saciar não é a palavra certa. Porque toda hora tu tem que ficar naquilo ali. Mas o que tem acontecido aqui é que tem impedido o provar e ver de que o Senhor é bom. Porque tu tem se alimentado e se saciado de outras coisas.
Pode abrir em Efésios 2. Efésios 2, 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outra hora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E aqui ele continua nessa linha temporal. Ele começa falando, quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados, Deus nos amou. Então, esse pensamento de não ser digno e essa acusação de culpa que tem no nosso meio, era em outro tempo. Porque se a gente for ler agora, vamos continuar em Efésios 2, verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, quando ele vai identificar os filhos da desobediência e os filhos da ira, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Tem um mas agora. Eu gosto dessa tradução justamente por isso. Mas agora, em Cristo Jesus, não tem mais separação, não tem mais acusação, e eu tenho livre acesso ao Pai. E agora eu não sou mais identificado como um filho da desobediência e nem um filho da ira. E já que eu fui alcançado pelo sacrifício de Cristo, o verso 3, dos quais andam segundo esse mundo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, não fazem mais parte da minha realidade. Porque eu entendi quem Cristo é. E agora eu me coloco como servo dele. Um servo dele não quer mais satisfazer a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor. Então, mas agora temos livre acesso ao Pai. E esse acesso, eu só queria afirmar, a palavra que eu anotei era sobre ser digno. Para mim tem muita acusação, e eu lembrei do filho pródigo, quando eu estava fazendo o esboço, Lucas 15. Ele vai, pega a herança do seu pai, vai lá, peca, se diverte, perde todo o dinheiro, está lá comendo a comidinha dos porcos e ele pensa em voltar para a casa do pai. Caindo em si, ele pensa em voltar para a casa do pai e ele pensa em voltar como servo. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pequei contra ti e contra Deus. Então ele quer voltar porque lá ele tinha condições melhores. Ele sabia que os servos comiam, então eu vou ir lá que eu vou ter condições melhores de alimentação e moradia. É melhor eu ser servo do meu pai do que ser servo onde que eu estou. Então a gente vai, caminha, quebra a cara e de repente a gente para, caindo em si e lembra, tem a igreja. Tem um Deus que a gente leu que é rico em misericórdia. E tem um Deus que é um Deus de amor. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas daí a gente volta com o pensamento de eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu volto como um servo. Isso se encaixava no que a gente está falando, que a gente está falando sobre um senhor e seu servo. Mas quando a gente tem essa mentalidade de acusação, de não ser digno, a gente apaga todo o ato de Cristo na cruz. E aí nós nos movemos de forma errada, com uma falta.
E daí Gálatas 4, que é o próximo texto para a gente ler, vai falar que a gente continua sendo servos do nosso Senhor. Isso não anula. Porque sim, ele pagou aquele preço. Mas em Gálatas 4, 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A palavra era sobre um senhor, sobre um pai e sobre um amigo. Agora, esse que era senhor das nossas vidas, está falando sobre uma plenitude do tempo. E a gente estava falando sobre uma linha. Outra hora, mas agora. E agora que ele enviou seu filho, que morreu na cruz, fez tudo isso, eu não vou ficar repetindo, ele está falando, tu não é mais chamado agora escravo, mas agora tu é filho. E tem coisas que essa repetição faz perder o significado, mas tem outras que é bom para enraizar na nossa cabeça, que é vós sois filho. E isso faz tanto sentido, mas na prática não é tão fácil. Se a gente for começar a ver que muitas vezes a gente não caminha como filho. Então, antes eu tinha que ir para o meu quarto, fechar a porta e orar a Deus, porque eu era um servo obediente, que queria saber a vontade do meu Senhor. Mas agora que Ele é meu Pai, talvez tenha ficado mais fácil, porque Pai não é Senhor. Mas Ele continua sendo a mesma pessoa de amor. Então eu tenho um Pai amoroso. E agora esse filho tem a mesma responsabilidade que o servo tinha, em saber qual é a vontade do Pai. O grande problema que tem aqui é a continuação. É o verso 8, Gálatas 8. Outra hora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Agora que tu não é mais só um escravo, mas tu é filho, tu volta para aquilo que tu foi liberto e transportado. Tu por escolha própria. Tu decide agora tu voltar, ignorando que tu conheceu a Deus. Antes, sem conhecer, é o que a gente leu lá em Efésios. Tu praticava tudo aquilo. Tu te inclinava para a tua vontade, para os teus desejos e pensamentos. Agora aqui a gente leu que, mas agora, conhecendo, tu decide voltar para aquilo que não te sacia. Foi o que a gente leu ali sobre o que tem nos impedido de provar e ver de que o Senhor é bom todos os dias, é que a gente tem ido em outra fonte. E aqui é justamente isso, como não sacia e depois da refeição bate aquela fome e tu precisa de novo, tu vai de novo. E daí tu vai de novo, e aí tu tem uma falsa liberdade. Tu pode declarar que lá fora todo mundo é livre e dentro da igreja é cheio de regra. Mas lá fora tu está escravizado. Porque tu depende disso para preencher um vazio. E daí tu vai lá e tu experimenta, tu usa, tu faz, tu fala, e daí tu vai ver no outro dia que não deu certo, que tu precisa de novo. Daí tu vai fazer tudo isso, até que tu vai pensar, vai dar um leve estralo. É que tu precisa de uma quantidade maior. E daí tu vai para a quantidade maior. Daí tu vai ver que vai dar outro estralo, e tu precisa ainda mais. Então não sacia.
mas nós lemos que Jesus fala em João 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Tem algo que preenche o vazio. Não que Deus seja um tapa-buraco, mas é só Ele que vai conseguir preencher esse vazio, de forma permanente. Agora é porque a gente, sabendo disso, que antes nós éramos escravo, a gente foi liberto do ato de Cristo na cruz, de provar que Ele é bom. Como que nós voltamos para isso? É que tem, da mesma forma que a gente está falando que tem um Senhor e um Pai, a Bíblia fala que tem o pai da mentira. E de falar que o cara ele é bom no que ele faz. E tem uma palavra que eu gosto que é sofisma, que é uma mentira que parece uma verdade. É uma meia mentira. Então, quando a gente volta para a casa do pai com uma mentalidade de servo, a gente agasalhou um sofisma. Quando nós começamos a caminhar aqui no reino, debaixo de acusação e um pensamento que não somos dignos, sofisma. Quando tu está aqui, tu está ocultando alguma coisa naquele que tem o reino de luz, que sabe de todas as coisas, tu está, na verdade, mentindo só para ti. E por trás disso tudo, tu agasalhou sofisma. Uma mentira que parece uma verdade. E que no final é uma mentira completa. Então, com isso, ele tem conseguido distorcer o nosso entendimento e visão. E daí nós não caminhamos da forma que deveria. Nós agora tem essa palavra, que somos filho, e a gente não se sente filho. Nós somos servos, porém nós não queremos sujeitar nossa vida ao Senhor. E daí nós temos caminhado da forma errada por agasalhar uma mentira. E daí Jesus vai falar, é um texto bem conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por essa distorção da verdade, ele tem nos tirado do caminho. E como é uma distorção da verdade, não tem mais a verdade de Cristo em nós. Tudo que nós lemos até aqui era em Cristo. Lá de Colossenses, Efésios, mais agora. Em Cristo e tudo que a gente foi lendo. E ele sutilmente, com uma mentira pequenininha, ele consegue nos tirar desse caminho. E agora nós não temos mais em Cristo. E daí nós somos, sim, alvos de acusação. Aí sim tem um fardo pesado. E aí sim nós damos um jeitinho de saciar tudo isso e resolver do nosso próprio jeito. E quando nós percebemos, é o que a gente leu em Atos. Somos escravos novamente. Por uma simples distração. Uma meia-verdade que nós agasalhamos. Então tem algo que a gente não pode fazer. É tirar os nossos olhos de Cristo. Daquele que é a verdade. É o único jeito da gente destruir e acabar com uma mentira, é com a verdade. E ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tu não tem as duas partes, com certeza tu não vai ter a terceira. Tu não vai ter vida. Nesse entendimento de ser filho e de ter essa verdade, eu queria abrir agora em Romanos 8. Só para vocês ficarem tranquilos, já estamos chegando no finalzinho. Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminheis para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clama Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E vamos só continuar mais um pouquinho. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8 é só para confirmar tudo o que eu tinha dito. E tem algo aqui que não somos devedores da carne. Nós não somos devedores porque Cristo pagou toda a dívida. Isso estava lá em Colossenses quando a gente leu. Ele quitou toda a dívida. Não devemos nada. Só que o verso 14, eu leio ele, mas eu gravei na minha cabeça ele ao contrário. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu acho que alguma vez eu li errado e eu gravei que os filhos de Deus são guiados. E não ao contrário. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Na minha cabeça está ao contrário, porque eu sou filho, sou guiado. Eu sou guiado. Então, se eu sou filho de Deus, agora eu sou guiado por Deus, através do seu Espírito. E se a gente for ler, esse Espírito testifica agora que eu sou filho. Eu fiquei repetindo várias vezes sobre o senhorio e agora eu estou repetindo de forma intencional. Somos filhos. Nenhuma acusação pode desfazer isso. Porque a dívida foi inteiramente paga. Agora é a gente se colocar nesse lugar de ser guiado. Só que a gente leu aqui que nenhum sofrimento no tempo presente. Ele vai ser comparado com a glória que há de ser revelada. A gente falou sobre uma distorção e distração. Talvez o que tenha parado os filhos de Deus, e isso foi a mensagem do sábado anterior, seja sofrimentos, dificuldades, crise, uma notícia ruim. Eu falei sobre Jairo ter chegado até Cristo e pedir pela cura da filha. Então Cristo segue com Jairo e vem a notícia ruim. Tua filha já morreu. É a gente ser guiado por Deus. Não tirar os olhos dele. O justo viverá por fé. Só que daqui ele está falando que tem uma criação que aguarda a manifestação dos filhos. Então agora eu não vou mais, como era com o Senhor, fazer por obrigação a vontade do meu Senhor. Agora, como é um Deus Pai, eu vou fazer a vontade do meu Pai porque eu entendi quem sou. E porque eu sou, eu faço. Isso parece bobo, mas muda tudo. Agora não é por obrigação. É por um entendimento da minha identidade de filho. Eu não sei quem aqui tem essa situação, mas alguém conhece. Alguém que herdou a empresa do pai. Sabe, teu pai tem um negócio, tu está ali junto, e de repente teu pai já está velhinho e não consegue tocar o negócio. Daí ele olha para o lado, pô, meu filho, agora tu vai assumir os negócios do pai. Então não é que antes um servo tinha uma responsabilidade e um filho não tem. A gente leu aqui que a criação ela está aguardando com uma expectativa a manifestação dos filhos. Então o filho tem uma responsabilidade.
de ser vós. Eu já estou chegando no final, tá? Só quero falar uma diferença sobre ser filho. E para isso a gente vai lá para o livro de João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê em seu nome é filho. E essa palavra filho em grego é teknon. Então, teknon é um filho bebê, um recém-nascido. O Benjamin está dormindo, senão eu ia usar ele como exemplo. É o Benjamin que precisa de cuidado. É aquele que ainda está vendo o seu pai trabalhar. Esse não consegue herdar a empresa do pai. Mas ele não deixa de ser filho. Ele foi alvo do mesmo sacrifício na cruz. Só que a gente leu que a criação ela anseia pela manifestação dos filhos. E esses filhos não são teknon, eles são ruiós. E os ruiós de Deus está em João 5,43. Olha aí. Sobre os filhos maduros. Tem esse agora que tem que liberar perdão. E tem essa diferença, a gente fica que filho é filho. Mas os nossos filhos têm fases. E nessas fases, Deus, como Pai, também está nos olhando. E agora não é uma exigência de Cristo da gente fazer. Né? Não é porque a gente faz que somos filhos. É porque Ele nos amou e morreu naquela cruz. Nós somos filhos. Mas conforme a gente vai caminhando, provando, conhecendo da vontade dEle, vai criando em nós uma responsabilidade agora. E daí esses ruiós, filhos maduros, que vão e representam o seu Pai. A gente leu sobre um reino de luz, e João 1 fala que ele é a luz. Mas um versículo que a gente já sabe e gravou. O que ele vai falar? Vós sois a luz do mundo, igual ao teu Pai. Então a gente tem uma responsabilidade de ir manifestar a voz do nosso Pai, sua vontade, suas virtudes. Então todo o problema, toda a crise, toda notícia ruim, não é uma acusação, não é um peso. É uma oportunidade de tu expressar as virtudes de Cristo. A pergunta é, do que tu está cheio? A gente falou que a gente pode se saciar com um monte de coisa. Então, quando vem tudo isso, é uma esponja. Aperta a esponja e o que vai sair? O que tem no interior. Tua boca fala, do teu coração está cheio. Mesma coisa quando vem a notícia ruim. Vai sair de ti aquilo que tu tem se alimentado. Se tu tem provado que o Senhor é bom, tem se inclinado para as coisas do Espírito, tem ido na direção do teu Senhor e Pai, quando vem o tempo ruim, virtudes. E a gente leu sobre isso. Só que na prática fica meio distorcido. Quer ver? 1 Pedro, capítulo 2. A gente leu isso daí. Primeira Pedro 2:9.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então, agora que tu foi e tu está cheio, tudo aquilo que está te acontecendo é uma oportunidade de tu expressar virtude daquele que te chamou. Se tu estava vendo com os outros olhos, essa noite foi para corrigir isso. Como eu falei que já estava para o finalzinho, vamos continuar em 1 Pedro, tá? Tem só mais 2 textos e o pessoal do louvor já vai subir. E se alguém quiser subir para fazer só um fundinho, que já vai parecer daí que está com cara de fim. Mas já está mesmo. 1 Pedro, capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maldade. Verso 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. O que a gente acabou de ler? Despojando-os. Vai ter algumas coisas que a gente vai abrir mão. E se a gente for procurar, não é em grego, é em português mesmo o significado, depois em casa tu procura despojar. É tu te privar da posse. Era isso que nós estávamos falando antes. O Senhor, Ele nos libertou e só nos libertou. E agora tem um ato nosso de servos livres, falar, por amor ao meu Senhor, eu quero te servir. Isso era se privar daquilo que é teu. E ele fala agora, tudo isso que é teu, da tua carne, tu vai entregar. Verso 2, e desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, tecnon, o leite espiritual. Agora eu não vou mais me alimentar de qualquer coisa. Eu quero algo espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento, para ser encontrado um ruiós, se é que já tens a experiência que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não mais de qualquer jeito. Porque se a gente não entender isso, a gente vai chegar aqui e vamos falar, Senhor, Senhor. Está lá em Mateus 6. E ele vai falar, não vos conheço. Agora, entendendo, a gente vai entregar a nossa vida como um sacrifício agradável. Romanos 12 vai falar sobre isso. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por essa transformação da mente, é por tirar esse sofisma. E agora sim, aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Tu vai te apresentar tua vida inteira como um servo que entendeu a direção do seu Senhor. E tu vai experimentar toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando tu fizer isso, lá no final tu vai falar, eu tenho um Senhor. Não, tu vai falar, eu tenho um Deus Pai.
que é bom. Que apesar de eu entregar tudo, Ele tem cuidado de mim. E nada tem me faltado. Todas as minhas carências, toda aquela culpa tem sido suprida e tudo tem sido desfeito. E o quanto mais eu entrego, mais eu sou surpreendido. E daí vai falar que isso sobe de uma forma agradável ao Senhor. Não mais do nosso jeito. Em casa tu lê Efésios 4, do 20 ao 24. Acho que vocês já cansaram de abrir tantos textos. Mas era sobre um senhor, um pai e um amigo. Para não tomar mais 1 hora do tempo, vou ler só um texto sobre o amigo. João 15. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora aquele que era Senhor e Pai, ele fala que nós temos acesso à sua vontade, que foi revelado a nós. E como foi revelado a nós, ele nos chama amigo. A dificuldade, eu vou repetir, de entrar no seu quarto e fechar a porta é que tu não vê ele como teu Senhor, Pai e amigo. É mais fácil tu desabafar com o teu amigo que está do seu lado. É mais fácil tu postar algo no Instagram ou Twitter. Tu tem outros meios de tu saciar e desabafar. Deixa eu te falar, tem algo distorcido quando tu faz isso. Algo te distraiu e te tirou tu do caminho, daquele que era o caminho, a verdade e a vida. Porque aqui ele está se revelando agora como um amigo que deu a conhecer a sua vontade. Então tem como tu caminhar agora de forma clara na vontade de Deus para ti, porque foi pago. Nós temos livre acesso. E o que ele está falando agora eu revelo. Tu quer saber? Chega mais perto. Quer saber? Pergunta. Quer saber o que Deus tem para tua vida? Provai e vede que o Senhor é bom. Agora, para vocês ficarem mais tranquilos, é 2 textos e terminou. Segunda Coríntios 2:14. Eu não sei, vocês suspiraram, não sei se foi bom ou foi ruim o suspiro, mas vamos começar a olhar pelo lado bom. Se tu não leu tanto a Bíblia essa semana, hoje eu estou te dando uma ajuda. Talvez a gente vai perdendo algumas partes. A gente vai perdendo que Cristo ele pagou o preço, que foi desfeito toda a dívida, que ele tomou para si a propriedade que já era dele. E ele começa a afirmar: vós sois. E que agora nós, como servos, a gente entrega tudo isso para o nosso Senhor. E agora nós temos um Pai, não mais escravos debaixo de uma acusação, mas nós temos um Pai. E esse Pai que nos amou, agora começa a nos chamar de amigo.
porque Ele tem revelado a sua vontade. E no revelar essa sua vontade, Ele espera agora que nós, como ruiós de Deus, revelamos as virtudes dele. Isso nos traz uma responsabilidade como filho de Deus. Mas para isso a gente tem que entender a sua voz e o seu chamado, aceitar tudo aquilo que ele tem dito. Deixa eu ler um outro texto. Vou pular esse para a alegria de vocês. É Filipenses 3. Só que esse vai ser um pouquinho maior a porção. Filipenses 3. Porque ali no início eu falei algo que era sobre um encontro. Não era sobre ter um bom louvor, ou até mesmo sobre a gente abrir em tantos textos. Que não era isso que ia fazer a diferença. Era um encontro. Por isso foi repetido tantas vezes. Provai e vede. É um encontro com a pessoa de Cristo que vai fazer toda a diferença. E Paulo teve um encontro. E aqui em Filipenses 3, no verso 4, ele começa assim, ó. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, no verso 7, ele teve um encontro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que era meu por direito e que eu tenho a minha liberdade, eu entrego ao Senhor, porque eu considerei perda. Verso 8. Se tu ficou na dúvida, tem o verso 8. Sim, deveras, considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Porque eu provei e vi que o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, eu as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Eu não quero beber mais nada. O que eu quero é o verso 9, e ser achado nele. Não tenho justiça própria, porque ele é o meu Senhor, que precede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Verso 13. E aqui eu encerro a minha mensagem. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus esclarecerá. O que eu espero hoje desse encontro e de ter falado tudo isso? Verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, o entendimento do
nosso Senhor, do nosso Pai e do nosso amigo. Não que a gente já tenha alcançado, mas agora eu vou esquecer das coisas que ficaram para trás e vou avançar para aquelas que estão diante de mim, sem peso, sem acusação, sem nenhuma voz contrária, tendo certeza do sacrifício e da vontade de Deus para minha vida, que Ele espera que eu me torne um ruioso, um filho maduro, cheio do seu Espírito, sendo guiado pelo seu Espírito. E para isso a gente vai ter que se inclinar a beber dessa fonte. Enquanto o pessoal vai ministrar o louvor, pensa uma coisa só, que era o João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O apelo poderia ser tanta coisa. Falar sobre acusação, sobre escravidão, sobre filho. Não, mas se tu tem te enchido de algo que não é do Senhor e tu tem sede, venha a mim e beba. Algo que tem tomado o lugar do Senhor na tua vida, preenchido esse espaço, tem feito tu ir por outro caminho, não como um filho, e tu não tem ele como um amigo, e tu não entregou, sujeitou a tua vida para ele como Senhor. Vem aqui para frente. Estamos aqui pra te adorar, em tua presença, pra te exaltar.